Irmãos e irmãs, hoje nós vamos refletir sobre o batismo de Jesus. E para começar a refletir sobre o batismo de Jesus, eu queria fazer daqueles inícios diferentes. Hoje eu gostaria de iniciar com a palavra grega do dia para vocês. Spangenitsomai. Temos outros dois pastores aqui na igreja, com certeza lembram das aulas de grego. Spangenitsomai é um verbo grego que aparece algumas vezes nos evangelhos e ele significa ter compaixão, mas é uma compaixão que faz doer o interior, as entranhas da pessoa que sente essa compaixão. Spangenitsomai é um sentimento que vem do interior e move alguém a agir em favor de alguém que está em necessidade. Esse termo é usado algumas vezes para descrever como Jesus se sente em relação a algumas pessoas. Por exemplo, quando Jesus está ensinando uma certa vez e as pessoas param para ouvir ele, e chega um momento que elas estão ali naquele lugar 3 dias e elas não tinham voltado para casa. Como você sabe, Jesus, ele não ficava no centro da cidade, ele ficava longe, normalmente nas estradas, e as pessoas se juntavam ali, não tinha mercado por perto. E teve um momento, então a gente vê lá em Mateus 15, que Jesus, ele vê as multidões que estão ali e já não tem mais comida. E nós lemos que Jesus sente spangenitsomai, ele tem compaixão. Vamos ler como que Mateus 15 relata isso? Vamos ler junto? Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Spangenitsomai. Essa compaixão, quando usada para descrever o sentimento de Jesus, talvez o pastor Jorge lembra, talvez o pastor Eli também, das aulas do professor Linden, que eu achei que ia estar aqui hoje de manhã, para poder me gabar para ele, que eu lembro um pouquinho de grego. Quando é usada para descrever o sentimento de Jesus em relação a alguém, sempre é acompanhada com uma ação. Jesus nunca sente compaixão de alguém e não age. Jesus sempre sente compaixão e age. Ou seja, Jesus aqui sente compaixão daquela multidão e age em favor deles, o que hoje nós temos em nossas Bíblias como a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu trago esse termo, spangenitsomai, porque eu acho que talvez seja a forma mais simples de descrever aquilo que acontece no batismo de Jesus. Hoje nós vemos que Jesus é batizado por João Batista. E ali, em seu batismo, nós vemos Jesus agindo com compaixão por Israel, por toda a humanidade, mas também por mim e por você. E no batismo de Jesus nós vemos 3 coisas acontecendo. Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo e uma voz vem do céu dizendo: este é o meu Filho querido. E eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre isso. A primeira parte é que Jesus vai até o Jordão. Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Por quê? Por que Jesus foi ser batizado? Batismo é algo bem comum para nós. Nós estamos acostumados, nós como igreja somos um povo que batiza. Mas você sabe muito bem o porquê que nós trazemos alguém para ser batizado aqui. Nós temos um casal querido que em breve nós vamos trazer aquele pequeno que está aqui no culto para ser batizado. Por que nós trazemos alguém para ser batizado aqui diante do altar?
nós reconhecemos que aquela pessoa, seja um bebezinho pequeno ou um adulto, precisa da salvação, precisa ter o seu pecado lavado. E aí, retorna a pergunta: por que Jesus foi batizado? João Batista anunciava um batismo de arrependimento dos pecados. Por que Jesus foi ser batizado? Será que Jesus tinha pecado? Não, irmãos, mas Jesus, quando ele vai até o Jordão para ser batizado, ele não precisava ser batizado. Mas sabe quem que precisava ser batizado? Israel. João Batista anuncia o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. E aqui, quando Jesus vai ser batizado, o próprio João Batista diz: está louco, Jesus? Eu preciso do batismo que você pode dar. Você quer ser batizado por mim? E Jesus disse que aquela seria a vontade deles cumprirem a vontade de Deus, o meio pelo qual a vontade de Deus seria feita. Ou seja, irmãos e irmãs, o mistério é simples. Quando Jesus aceita o chamado de João Batista para ser batizado, ele se coloca como um junto ao povo de Israel. Jesus, em seu batismo, ele não simplesmente olha para Israel lá e diz: esse povo aí precisa de perdão. Jesus se une ao povo de Israel, se coloca junto ao povo de Israel e carrega, a partir daquele momento, a condição de pecador, que não pertence a ele, mas pertence a Israel. Aqui, irmãos e irmãs, está acontecendo aquilo que depois o apóstolo Paulo vai dizer que aconteceu no ministério de Jesus, e que Lutero vai dizer que é a grande troca. Lá em 2 Coríntios, Paulo descreve assim, vamos ler junto: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus não precisava ser batizado, Jesus não tinha pecado, mas ao ir receber o batismo de João Batista, Jesus é batizado como parte de Israel. Ele não tinha pecado, mas ao receber o batismo, ele se torna pecado por Israel, ele se torna pecado por mim e por você. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda é que Jesus recebe o Espírito Santo. Como nós lemos, vamos ler em conjunto. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Irmãos e irmãs, tem muitas coisas que nós podemos destacar sobre Jesus receber o Espírito Santo, mas eu gostaria de destacar uma. No Antigo Testamento, quando nós vemos a promessa da vinda do Espírito Santo, é um sinal da chegada do fim dos tempos. Por exemplo, quando nós lemos no profeta Joel, nós vamos ler assim: Joel está falando sobre o fim dos tempos, e ele diz isso, vamos ler em conjunto: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Aqui, no batismo de Jesus, começa o fim dos tempos. E o fim dos tempos, irmãos e irmãs, significa duas coisas. Através dos seus profetas, Deus anunciou que no fim dos tempos Ele viria e castigaria o seu povo pelo seu pecado, mas também viria e salvaria o seu povo. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus não apenas se identifica com Israel, mas ele recebe a unção de carregar o papel de Israel. A partir desse momento do batismo de Jesus,
O castigo que Israel merece pelo seu pecado, agora vai cair sobre esse que é ungido com o Espírito de Deus. Já aqui no batismo de Jesus, nós sabemos aonde vai finalizar o mistério de Jesus. Lá na cruz, Jesus também não merecia aquele castigo, da mesma forma que ele não precisava do batismo dele. Mas assim como ele foi batizado e tomou para si o pecado de Israel, lá na cruz ele também pagou pelo castigo que Israel merecia, e a ira de Deus caiu sobre ele. Mas aqui também nós vemos o início dos fins dos tempos com a salvação. E lá em Isaías nós lemos isso. Isaías proclamou isso para o povo de Israel. Vamos ler junto. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Quando Isaías anunciou o fim dos tempos para Israel, ele disse: povo de Israel, os seus mortos vão viver. De fato, o meu cadáver, eu, Isaías, vou ressuscitar. E aqui, quando Jesus toma para si a função de Israel, ele toma para ele não somente o castigo que Israel merecia, mas também toma a função de ser o Salvador, o intermédio por meio do qual Deus salvaria todo o seu povo, de fato, salvaria toda a humanidade. Por fim, nós vemos que vem essa voz do céu, a voz de Deus falando isso. Vamos ler junto? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Outro versículo que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre ele, mas eu gostaria de destacar uma coisa. Aqui nós vemos quem Jesus é. No início do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós encontramos o que João estava fazendo. Lá nós temos uma referência a Isaías, falando o que João Batista estava fazendo. João estava fazendo isso aqui. Vamos ler junto? Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Irmãos e irmãs, João Batista não estava simplesmente preparando o caminho para outro profeta. De fato, João Batista não estava simplesmente preparando o caminho para o Messias que Israel esperava vir. João Batista estava preparando o caminho para Yahweh. João Batista estava preparando o caminho para o próprio Senhor Deus vir. E isso significa que Jesus, o Filho de Deus, é de fato Yahweh, o Senhor Deus, o Senhor de Israel. Deus está aqui. Deus está vindo salvar o seu povo. E aqui nós voltamos para o Spangenitsomai. Por que Spangenitsomai? Porque quando nós vemos Jesus em seu batismo, nós vemos uma profunda compaixão. Uma profunda compaixão daquele que não tinha pecado, mas se fez pecado. Uma profunda compaixão daquele que não merecia condenação, mas sofreu a ira do nosso Deus. Nós vemos uma profunda compaixão daquele a quem já pertence todo o céu e todo o universo, toda a terra, mas veio ao mundo para conquistar a salvação. E tudo isso Ele fez por você. Jesus veio ao mundo por você. E embora isso já tenha passado 2000 anos, irmãos e irmãs, acreditem em mim, naquele dia, à beira do Jordão, Jesus estava pensando em você. Por isso,
Quando Jesus foi batizado, ele não apenas estava pensando no povo de Israel, mas ele pensava em você, na sua necessidade, na sua dificuldade. Ele estava pensando no seu pecado. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele se tornou pecado por você. Jesus tomou para si a condenação de Deus para que você que merece a condenação de Deus por causa do seu pecado, não sofresse a condenação de Deus. Para que você não precisasse sofrer a ira de Deus, Ele sofreu pelo seu pecado, pagou pelo seu pecado. E Jesus recebe o Espírito para que hoje eu e você possamos estar aqui e termos em nosso coração o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, iniciamos falando sobre esse plano mais sobre essa compaixão, porque Jesus em seu batismo deixa claro quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que fica distante e lava as mãos e fala: azar do meu povo, que se virem. Não. Jesus mostra que o nosso Deus nos conhece. O nosso Deus se importa conosco. O meu Deus, o seu Deus, conhece a sua dor, conhece o seu pecado, conhece a sua necessidade, e Ele se importa com você. Por isso hoje, esse mesmo Jesus que foi batizado por você, me manda aqui para dizer que Ele veio ao mundo para cumprir as profecias por você. Ele veio para redimir você. Ele veio para salvar você. Ele veio para pagar os seus pecados, sendo o meio pelo qual Deus tiraria o seu pecado do mundo. E tudo aquilo que Jesus fez no seu batismo, no seu ministério, na sua morte de cruz e na sua ressurreição, faz com que hoje você seja parte do povo de Israel. Hoje você é um filho e uma filha de Deus. Hoje você tem o Espírito Santo habitando em ti. Hoje você tem o perdão dos pecados. Hoje você tem a salvação e a vida eterna. E tudo isso começou lá no batismo de Jesus, onde Ele assumiu a sua humanidade, o seu pecado e o castigo que você merecia. Que Deus fortaleça a fé nesse Jesus Cristo. Fortaleça a sua fé no Filho de Deus, no Messias, que veio ao mundo para te salvar e que promete estar contigo hoje e para sempre. Amém.